Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Bem animados, né? Bem dispostos. Hoje nós vamos utilizar essa aula aqui para revisão do conteúdo que a gente aprendeu durante a semana, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou perdeu alguma explicação, né? Vamos aproveitar agora para revisar o que foi repassado. Lembrando que eu vou para vocês que eu não vou lembrar corrigir nenhuma atividade, tá? Essa é uma revisão do conteúdo que foi passado nas aulas. Então, se você perdeu, né? Vamos aproveitar, né? Hoje nós vamos olhar o livro, todo o conteúdo que eu coloquei aqui nessa apresentação no PowerPoint foi tirada do livro, então se você tiver curiosidade para saber se está faltando algum conteúdo ou se eu conseguir resumir o máximo possível, tá? Vocês olhem lá, né? Me avisam e olhem lá. Vamos compartilhar nossa tela aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai relembrar, o conceito de potência, né, com as propriedades, né, que a gente vai trabalhar com propriedades de potência. E estão relembrando vários conceitos que a gente faz. A potência é o conteúdo que estará em destaque nas atividades no futuro, ou seja, qual que seja, né? Por isso, vamos lembrar alguns exercícios feitos à aula para fixar o conteúdo. Embora os exercícios tenham ficado mais para a aula normal, né? Relembrando algum conceito. Reforçando que um conteúdo que você deve lembrar sempre ao ver certas potências é qualquer potência que tiver elevada a zero, o resultado será sempre 1. E eu tenho aqui ó, vários exemplos de situações, de conceitos. Primeiro passo, eu tenho, olhando aqui, ó, qualquer número elevado a 1 vai dar o próprio número, né? 8 elevado a 1, 15 elevado a 1. Qualquer número elevado a zero vai ser o resultado sempre 1. 5 elevado a zero, 13 elevado a zero, menos 50 elevado a zero, menos 45 milhões elevado a zero. Então, o resultado vai ser sempre 1. Se eu tiver uma fração, né, uma situação aqui na forma fracionária, e eu tiver uma potência, significa que eu vou pegar esses dois números da nossa fração e fazer a potência do nosso expoente, né? Por exemplo, eu tenho 1 sobre 5 elevado a 2. Então, significa que eu vou pegar 1 elevado a 2 e 5 elevado a 2 também. E o resultado final vai ser 1 sobre 25. 4 sobre 3 elevado a 3. Significa que eu vou repetir o 4 3 vezes e eu vou repetir o 3 3 vezes. Né? Resultado final, ó, 64, sobre 27, que vírgula, né? Outro caso interessante, que é as atividades que a gente fez. Então, se você perdeu, né, é bom aproveitar, tira, dá uma pausa na tela e verifica como que a gente faz, né, como a gente resolveu essa continha aqui. São bem simples, tem algumas partes que eu escrevi aqui, para ficar mais fácil de entender, né? Então, nós vamos estar sempre trabalhando com isso. Temos que ficar atento também que sempre que convertemos uma porcentagem, dependendo do valor, o número pode ficar depois da vírgula, né? Por exemplo, se eu tenho 20%, é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que dá 0,20 ou 0,2. 15% é a mesma coisa que 15 dividido por 100 ou 0,15. 125% dividido por 100 é igual a 1,25. 4% dividido por 4% é a mesma coisa que 4 dividido por 100, que é igual a 0,4. 9 é a mesma coisa, 0,9. 1.258% é igual a 12,58. Nesse exemplo aqui, ó, do 0,20, por que não é necessário? Porque em muitos casos, esse zero aqui, a gente não considera ele, considera apenas o número 2, né? Então, fica mais fácil ou mais simples, digamos assim, né? Agora, se o exercício solicita esse zero aqui, ó, o segundo número aqui, então a gente não pode sumir com ele, tem que ficar presente sempre aqui disponível, né? Por exemplo, se eu pegar 20% mais 4%, né? Então vai ficar 0,20 mais 0,04, porque o 4 aqui, ó, está solicitando que esse zero exista, né? Que ele pertence, que ele apareça. Então, 20% é a mesma coisa que 100, por isso que é dito 20%, né? Ou seja, estamos dividindo o número por 100. Esse exercício que a gente resolveu também. Então, é um detalhe interessante, né? Que a gente conseguiu responder ele. Tira o print, né? Se for o caso, pausa a tela, a aula. Potência com base negativa. Sempre que temos uma base negativa, vai depender, o resultado vai depender da base. Ou seja, se a nossa base for positivo, não, se nosso expoente for par e a base negativa, qualquer resultado, qualquer base vai ser positivo. Agora, se a nossa base for negativa e o nosso expoente for ímpar, todo o resultado que der vai ser um resultado negativo, não importa qual é o caso
que eu vou conseguir, tá bom? Opa. Continuando. Quando a base for um número negativo, deve-se escrever sempre entre parênteses, pois os valores podem ser alterados, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma base, uma potência, elevar algum número à potência ou algo parecido, eu tenho que sempre colocar ele entre parênteses. Se eu não colocar ele entre parênteses, significa que eu estou levando apenas o número e não o sinal, né? Um exemplo aqui, ó, tá vendo? Quando eu pego menos 3, que está entre parênteses, e elevado a 2, significa que eu estou multiplicando tanto o sinal como o número, né? O 3, né? Só que quando eu tenho fora do sinal, fora do parênteses, significa que eu estou multiplicando apenas o número. E o sinal aqui, ó, continua sendo negativo. Tanto que é um expoente par, ó. Se fosse um expoente par, significa que o resultado deveria ser positivo, como deu no 9. Só que como está fora do parênteses, apenas o 3 está sendo elevado, ó. O sinal negativo fica do lado de fora e o resultado fica negativo. Então, por isso que eu tenho situações diferentes. Sempre que o importante também é que sempre que seria um número negativo em qualquer conta, ele deve ser colocado entre parênteses. Sempre, lembre-se disso. Sempre que você for colocar um número negativo em qualquer continha, coloque ele entre parênteses. Sempre. É uma regra dita e escrita na tábua da matemática, tá bom? Nunca se esqueçam disso. E eu sempre, por exemplo, quando eu penso em um número aqui, ó, eu tenho 2 mais x mais 10 igual a 10, né? Se eu pegar que o meu x vale menos 2, ó, eu estou colocando o meu menos 2 entre parênteses. Aí eu tenho um joguinho de sinal, ó, um mais, um menos, mais com menos, né, vai dar resultado negativo. Então, esse 2 aqui vai virar negativo. Né? Então, vai ficar 2 menos 2 mais 10, resultado de 10 mais 10 é igual a 10, né? Potência com expoente negativo. Potência com expoente negativo é muito simples, eu vou inverter, né, os meus números. Então, o número que está em cima vai para de baixo e o que de baixo vai para cima. O importante é lembrar o quê? Embora esse número 2 aqui esteja solitário, sem nada, nem sem nenhum número 1 aqui, a gente considera que existe um número 1 imaginário, né? Ele sempre vai estar lá. Então, vamos inverter esse número imaginário vai para cima, aí ele se torna real, e o meu 2, ele vai para baixo. E eu estou elevando a potência apenas aqui, ó. O meu 2 aqui, ó. Por quê? O 3, 1 vai dar um resultado qualquer, né? Então, 1 vezes 1 vezes 1 vai ser o mesmo resultado. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 1 sobre 8, né? Outro exemplo que eu tenho aqui, que eu peguei do livro também, ó. 2 sobre 3 elevado a menos 2, o 3 foi para cima e o 2 vai para baixo. E deu 9 sobre 4. No mesmo caso, ó, mesmo se minha base é negativa aqui, ó, e meu expoente é ímpar, o resultado acaba sendo negativo, menos 1 sobre 1000, né? Bem tranquilo de responder, né? E outro exemplo aqui, ó, nosso expoente, opa, faltou um sinal negativo no 4 aqui, ó. Nosso expoente então, é menos 4. Deixa eu colocar aqui, ó, fazer uma correçãozinha aqui no nosso ponteiro, uma canetinha aqui, ó, nada que a gente não consiga resolver na aula aqui, ó. A gente, o menos 4 aqui, ó. Menos 4 é elevado, menos 10 elevado a menos 4, ó. Faça a inversão. O meu expoente aqui, ó, é um expoente positivo, ou seja, é um expoente par. Então, se meu expoente é par, o resultado final vai ser par também, né? Vai ser positivo. Temos as propriedades de potência, né? Sempre que a gente multiplicar duas potências, mesma base, nós vamos somar, preservar a base e somar os expoentes, né? Como já estamos trabalhando muito, ó. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. É a mesma coisa que 3 mais 5 é igual a 2 elevado a 8, né? Olha o exemplo aqui do livro. O mesmo exemplo do livro, ó, utilizando, ó, 2 sobre 3 elevado a 2 vezes 2 sobre 3 elevado a 3. Se eu somar aqui, ó, eu sei que vai ter 5 fatores, ou 5 bases, né? Então, vai ser 2 elevado a 5, porque 2 mais 3 igual a 5. E se minha multiplicação e meu expoente, né, for um negativo? Olha aqui, ó. Estou colocando 10 vezes 10 vezes... Qual é aquela caneta ponteira aqui, apontador?
vezes 10 elevado a menos 6. Como eu estou colocando aqui, ó, o menos 6 entre parênteses, sempre, não que vocês esqueçam, tá? Faz jogo de sinal, mais com menos é igual a menos. Então, vai ficar 10 menos 6, e então o resultado vai ser 10 elevado a 4. Mas você está vendo aqui que eu estou somando, ó, mesmo que o meu sinal deu negativo aqui, eu estou somando o meu número, né? A segunda propriedade é o oposto da multiplicação, ou seja, se na multiplicação eu somo os expoentes, a divisão vai ser o quê? Vai ser o contrário, né? Então, eu vou subtrair os expoentes. Tem vários exemplos que estão no livro. 1,3 elevado a 5 dividir por 1,3, eu sei que elevado a 3, eu sei que vai dar 1,3 elevado a 2, né? Preciso nem fazer esse rascunho aqui, ó. Esse rascunho não é necessário. A gente pode ir direto para essa continha aqui, ó, que está no PowerPoint. Mesmo caso, ó, se eu tenho um expoente aqui, ó, menos um 4 aqui, esse menos com menos aqui faz um jogo de sinal, vai dar positivo. Então, vai ficar 7 mais 4, que vai dar o resultado de 11. Se na multiplicação você soma, os expoentes na divisão será o oposto, ou seja, subtrai os expoentes. Terceira propriedade, elevar uma potência a outra potência. Significa que eu vou multiplicar a minha multiplicação, né, minhas potências, ó, o exemplo aqui, ó. Então, é a mesma coisa que 10 elevado a 8, ó, 2, 10 elevado a 2, elevado a 4, ó, é a coisa que 2 vezes 4, 8. Mais um exemplo, ó, 3 vezes 2, resultado final vai ser 6. E se tiver uma potência de uma potência em outra potência, né? Vamos multiplicar igualzinho, ó. 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40, né? Muito 2 para poder a gente escrever, né? Com rascunho. E se meu expoente for negativo, menos 3 vezes 2, ó. Resultado final, mais com mais, menos. E o resultado vai ser menos 6, né? E se nossos dois expoentes for negativo? Eu vou fazer o joguinho de sinal. Menos com menos mais, o resultado vai ser 4 elevado a 6 positivo. Opa! Então, tem a quarta propriedade, né, que me diz que, deixar como exemplo aqui, ó, existe uma diferença em 2 mais 6 elevado ao quadrado e 2 vezes 6 elevado ao quadrado. Por quê? Essa propriedade, essa regrinha está na quarta propriedade, que fala para quê? Que quando a gente tem esse tipo, a gente vai distribuir a nossa potência entre os expoentes. Ó, eu tenho 5 vezes 2 elevado a 4. É a mesma coisa que eu tiver 5, 4, quer dizer, o 5 repetido 4 vezes e o 2 repetido 4 vezes. Então, 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. O mesmo caso, ó, aqui, ó, menos 2 vezes 5 elevado a 3. Eu tenho menos 2 repetido 3 vezes e o 5 elevado a 3 também, né? E a nossa continha aqui, ó, se eu for somar mais 2, o resultado vai ser totalmente diferente. Ó. Seria 2 mais 6 vezes 2 mais 6. Né? Se eu fosse multiplicar, seria 2 ao quadrado mais 2 vezes 6 mais 6 ao quadrado. Né? E que não vai ser o mesmo resultado nem se a gente sonhar muito. Né? Os valores vão ser totalmente diferentes. Essa propriedade só funciona se for multiplicação na base. Em caso de soma ou subtração, não é possível aplicar essa regrinha da quarta propriedade, né? Assim como na quarta propriedade, a regra só serve se estiver dividindo e não a qualquer outra operação. É a quinta propriedade, né? Se na 1 eu estou multiplicando, significa que a divisão também vai servir para a gente. E, então eu posso seguir o mesmo conceito, ó. Vou fazer a distribuição desses dois elementos, 3 elevado a 5 sobre 4 elevado a 5, né? E eu tenho minha potência de base 10, que é uma forma mais simples de escrever quando o meu número é muito grande, né? 10 elevado a 4, ó, quando eu tenho uma potência, uma base 10 elevada a algum número, eu vou repetir o zero na quantidade do nosso expoente, e aqui, ó, quando eu tenho meu expoente 10 elevado a menos a um número negativo, significa que eu vou repetir aqui, ó, até, se eu tenho menos 4 aqui, então eu tenho que ter 4 números depois da vírgula. Então, se eu tenho 3 aqui, 3 números. Se eu tenho 2, 1 aqui e o número 1 aqui, né? Então, ó, já tem um exemplo aqui, ó, se os expoentes são números inteiros positivos, a quantidade varia de zeros. Se for um expoente negativo, depende da quantidade de casa decimal. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho menos 8. Então, aqui vai ser 8 casinhas depois do
da vírgula, né? Quando o expoente é negativo, o primeiro número antes da vírgula é zero, depois basta completar até chegar no número do expoente, né? Então, como é o caso aqui, o primeiro número é zero e assim vai até o infinito, né? A quantidade de zeros é definida sempre pelo expoente, seja positivo ou negativo, né? Quando a gente trabalha na noção científica, então nós vamos utilizar todo aquele conceito da potência de base 10 e jogar na notação científica, né? Estão simplificando, ó, 300 mil é a mesma coisa que 3 vezes 100 mil, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a 5, né? É como se a gente estivesse decompondo, desfazendo uma multiplicação com base 10, né? Com números grandes, né? Então, é para isso que serve a nossa potência, né? Com a notação científica. Com isso, chegamos no final da nossa apresentação. Espero que tenha ajudado um pouquinho a compreender melhor o assunto, tá? Nós vamos fixar melhor esse conteúdo em sala de aula. Foi um prazer trabalhar com vocês, relembrar esses conceitos. Tchau, tchau. Viu?